pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e mais uma vez trago mais um capítulo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse é o fascículo 19 e vai falar sobre a besta de Gévaudan, um mistério aterrador. Então, essa aqui é a primeira página. Aqui tá a miniatura, deixa eu mostrar pra vocês a miniatura que vem. Essa é a miniatura que vem com a coleção. Não sei se está focando. Certo? Aqui temos a segunda página. E aqui a terceira página. Diz aqui que... Essa eu não conhecia, essa criatura, né? Então vou ler pra vocês aqui. A besta de Gévaudan, entre 1764 e 1767, nas aldeias, bosques e campos a sul do maciço central francês, ressoaram os rugidos do monstro mais sanguinário que jamais existiu. Em apenas 3 anos, a chamada besta de Gévaudan, uma criatura feroz e impiedosa, levou a cabo mais de 100 ataques aos quais muitas das suas vítimas não sobreviveram. No entanto, a natureza da besta ainda continua a ser um mistério. Nunca ninguém conseguiu saber ao certo se se tratava de um lobo gigantesco, de um animal exótico, de um monstro saído dos infernos ou mesmo de um assassino humano. E a discussão ainda continua viva hoje em dia, né? Diz que, nessa outra página... Lobo, animal selvagem, monstro ou serial killer. As hipóteses acerca da origem da temível criatura que assolou a região de Gévaudan em poucos anos são numerosas, mas ainda não se descobriu o mistério de sua verdadeira natureza. Diz que ao princípio do verão de 1764, a agreste província de Gévaudan, no atual departamento de Lozère, na França, viveu o período mais aterrador de sua história. A 30 de junho, uma pastora de 14 anos, chamada Jeanne Boulet, foi encontrada morta e horrivelmente mutilada nos campos onde as suas vacas pastavam. Tratou-se da primeira vítima daquilo que depressa se chamou de besta de Gévaudan. Durante os 3 anos seguintes, mais de 75 pessoas foram assassinadas, cruelmente às mãos dessa criatura tão misteriosa quanto sanguinária. Aqui tem uma figura que tem na Biblioteca Nacional de Paris, sobre a besta. E aqui tem o Jean Chastel, que teria sido o rapaz que matou essa besta. Mas diz o seguinte: Jean Chastel, o homem que acabou com a besta de Gévaudan, é uma figura algo ambígua. Os habitantes da aldeia desconfiavam deste homem mal encarado que vivia no meio do bosque e já havia sido acusado de bruxaria. Chastel matou a besta com uma bala disparada de frente, quase a queima-roupa, o que é de admirar, e talvez possa sugerir que o animal não o temia, e por esse motivo, em vez de fugir, aproximou-se dele porque o conhecia. Além disso, alguns crimes da besta parecem demasiado humanos. Que animal poderia decapitar suas vítimas ou mesmo despi-las? Foi desse modo que se encontraram muitos cadáveres, e todos eles tinham sido alvo de uma selvageria pouco comum por parte de um animal. Por isso, considerou-se muito a sério a hipótese de que Jean Chastel havia criado e amestrado para matar um ser cruzado de cão e lobo, que o acirrara para cometer os crimes e que o abatera após 3 anos de massacres. Diz que durante o período em que a besta assolou Gévaudan, correram sobre ela os mais variados tipos de rumores, qual deles o mais estranho. Assim, dizia-se que tinha o dom da ubiquidade e que podia ser vista em vários locais afastados uns dos outros quase ao mesmo tempo. Se uma mãe se atrevesse a ameaçar o filho malcriado, dizendo-lhe que o entregava à besta, acreditava-se que esta ouvia logo e vinha levar a criança. Na presença de uma futura presa, a besta tinha o costume de começar por fingir que era inofensiva, erguendo-se sobre as patas traseiras e movendo-se alegremente como se estivesse a dançar. Depois de revelar sua natureza feroz, não devorava as vítimas, mas antes atacava-as com a maior das crueldades, estripando-lhe o corpo, chupando-lhe o sangue e arrancando-lhe o coração. Além disso, pensava-se que conseguia atravessar os rios caminhando sobre a água sem se molhar. Houve mesmo quem afirmasse tê-la ouvido rir e falar. Aqui tem uma figura, uma gravura do século XVIII,
parece reproduzir a natureza demoníaca e sobrenatural da besta de Gevaudan. Esse aqui. E aqui no cantinho tem ainda hoje a besta reina nos escudos das armas de Gevaudan. Acho muito interessante essa história aqui, né? Nunca tinha ouvido falar, mas diz que ao ver como as mortes se iam multiplicando, o terror apoderou-se da população. Esta pensou que se tratava de um lobo gigantesco ou talvez de um animal selvagem exótico, um urso, um leão ou hiena, que fugira do dono. O pânico chegou até a corte de Luís XVI, que mandou organizar várias batidas infrutíferas. Não se conseguiu capturar a besta e essa continuou a deixar para trás de si um rastro de cadáveres esquartejados ou decapitados. Surgiram então novos e exagerados rumores acerca do monstro. Dizia-se que a besta provinha dos infernos e que suas orelhas, levantadas, recordavam os cornos do diabo, que tinham o tamanho de um burro e o pelo avermelhado, que sua boca, sempre aberta, saía baba, que escorria por uns caninos gigantescos e suas garras eram mais duras do que aço. Nossa, como os rumores aumentam as coisas, né? A cabo de vários meses, a situação ainda piorou. Os ataques da besta tornaram-se mesmo mais numerosos e esta rondava as aldeias. Os seus rugidos ouviam-se junto das portas das casas. Apesar de ter sido atingida por balas durante as várias batidas de caça, voltava sempre a aparecer aparentemente ilesa. Por fim, a 19 de junho de 1767, um homem chamado Jean Chastel conseguiu acabar com a besta disparando contra ela uma bala de prata benzida, que, segundo a lenda, é o único projétil capaz de matar um lobisomem. O cadáver não foi conservado, mas aqueles que o viram descreveram-no como um cruzamento entre lobo e um cão, muito grande. No entanto, ainda hoje não se sabe se a besta obedecia a algum amo. E aqui tem uma história muito interessante na dragonologia, fala sobre a história da dragonologia, as grandes descobertas. E é muito engraçado que, não sei se isso é verdade, tá? Mas é o que está escrito aqui. Diz que acompanhando o auge da dragonologia no século XVIII, a primeira universidade que se consagrou integralmente a todos os aspectos dessa disciplina abriu as portas em 1743 na Escócia. Tinha uma universidade sobre dragão. O Colégio de Dragonologia teve um grande êxito assim que foi inaugurado, e a primeira licenciatura contou com mais de 150 jovens dragonólogos com um futuro promissor. Durante mais de 200 anos saiu desta nobre instituição a fina flor dos estudiosos de dragões. O centro fechou em 1967, depois de um grave acidente ocorrido numa aula dedicada aos dragões que cospem fogo. Vocês já imaginaram uma universidade que estuda dragões? Eu achei isso o máximo. Diz que foi a partir do século XVIII que a dragonologia se estabeleceu realmente como ciência e a partir daí progrediu de modo fulgurante. Até então os textos sobre o tema fundavam-se geralmente em lendas e relatos pouco fiáveis, né, transmitidos apenas por via oral. No entanto, como muitas outras disciplinas, a dragonologia se beneficiou do impulso racionalista do século das luzes para assentar as bases mais rigorosas. Ai, ninguém merece. Diz que os caras iam para fazer expedições atrás dos dragões. Diz que nessa época os dragonólogos empreenderam as suas primeiras grandes expedições científicas e viajaram até o coração das terras mais apreciadas pelos dragões para estudar seu comportamento no seu habitat natural. As viagens de estudo eram arriscadas e foram muitos os sábios que regressaram gravemente feridos. Outros ainda mais azarados perderam a vida nessas expedições, entre os quais se recorda especialmente a figura de Archibald Rutherford, 1725 a 1762, desaparecido sem deixar rastro quando seguia a pista de um dragão himalaio. Gente, é sério isso. Apesar desses lamentáveis acidentes, a experiência direta obtida pelos exploradores permitiu reformar a dragonologia de cima a baixo. Foi assim que se descobriram circunstâncias tão fundamentais como a existência da corte do pai dragão, as diferentes etapas do crescimento do dragão asiático ou mesmo os rituais de reprodução do draco ocidentais. Outro feito ainda mais importante teve lugar em 1805, quando o cientista e aventureiro Harald Grudebois trouxe
de uma expedição pelo Amazonas um ovo de dragão, que ele diz que fez eclodir em sua casa. Criou o pequeno dragão e um magnífico Dracos vulgaris nigra e cuidou dele até a idade adulta nas vastas terras que rodeavam seu castelo. Assim pôde observar diariamente durante décadas o comportamento da criatura num estudo de uma amplitude sem precedentes. Apesar de ter sido muito criticado pelos defensores da liberdade dos dragões, seu trabalho, mais do que qualquer outro anterior, permitiu um grande progresso da dragonologia. Creiam. Não sei se isso é verdade, está escrito aqui. Diz que o fundador, o verdadeiro precursor da dragonologia moderna, o grande August Draco, de 1526 a 1598, foi o primeiro a designar-se a si próprio como dragonólogo e a praticar essa ciência de forma rigorosa, baseando-se nas suas investigações pessoais. Depois de uma juventude aventureira passada a explorar regiões onde se dizia que habitavam muitos dragões, retirou-se para sua casa nos Cárpatos e dedicou os últimos 30 anos de sua vida a escrever as suas experiências, analisar dados e redigir obras que ainda hoje continuam a ser referência nesse domínio. Fala sério. E aqui no Bestiário Fantástico vai falar sobre o Tritão, que na mitologia grega, o deus Poseidon não era o único senhor dos mares, mas partilhava o trono com seu filho Tritão, uma divindade misto de homem e peixe que dominava as ondas tocando seu búzio encantado. Ele seria tipo o masculino das sereias, né? Mas diz também que na mitologia grega a figura de Tritão aparece de duas maneiras muito diferentes. Enquanto numa se trataria de uma divindade marinha, filho do deus dos oceanos Poseidon, ou Netuno dos romanos, e da Nereide Anfitrite, na outra o seu nome designa toda uma categoria de criaturas fantásticas que vivem nas profundezas marinhas. Em parte humanas e em parte peixes, os tritões pertencem ao séquito de Poseidon, cuja passagem anunciam tocando um búzio que emite um som tão ensurdecedor que se pode ouvir de um extremo ao outro da terra. Segundo as lendas, os tritões possuíam tronco e cabeça humanos e uma cauda semelhante à dos golfinhos, mas coberta de escamas, sendo assim uma espécie de sereias masculinas. A sua cabeleira espessa e aos caracóis era amarelo ou verde e respiravam debaixo da água graças a umas brânquias que ficavam tapadas pelas suas orelhas pontiagudas. Quando abriam a boca, viam-se uns caninos compridos e afiados. São geralmente representados como um tridente e um búzio na mão, que sopram para anunciar a passagem do deus Poseidon a quem servem. Aqui é a estátua do Tritão que tem na Fontana del Moro de Bernini, na Praça Navona de Roma. Tá? Na outra página a gente tem aqui uma fotinho de um tritão marinho, que é o parente das salamandras, que é um animal que existe. E aqui tritões e nereidas povoam os mares da antiguidade grega. Fresco do castelo de San Angelo em Roma, século XVI. Que diz que o verdadeiro tritão não tem nada de divindade marinha. Este pequeno anfíbio, completamente inofensivo, mal chega a 10 centímetros na idade adulta. É muito parecido com as salamandras, das quais só se distingue pelo modo de vida, porque ao contrário das últimas, passa grande parte do tempo dentro d'água. Embora não possua qualquer atributo maravilhoso, o tritão tem uma habilidade muito especial, pois consegue regenerar rapidamente o membro ferido, ou mesmo amputado, prodígio que ainda hoje não está ao alcance da medicina humana. E aqui diz que, segundo o poeta grego Hesíodo, o deus Tritão vivia num palácio de ouro no fundo do mar e percorria seus vastos domínios montado num cavalo marinho gigante ou então num monstro marinho, e até num carro puxado por cavalos azuis. Utilizando um búzio como trompeta, tinha o poder de acalmar a fúria do mar ou, pelo contrário, de provocar tempestades. De acordo com outras histórias, Tritão não viveria nos oceanos, mas sim num grande lago salgado da Líbia, chamada Tritones. Nesse local teria encontrado os argonautas, companheiros do herói grego Jasão, e ajudou-os a reencontrarem um caminho para o mar. No que respeita aos tritões, fazem lembrar muito a figura do deus que lhes dá nome. Tem o mesmo aspecto de homem-peixe, umas vezes velho, outras jovem, e os mesmos símbolos, o búzio e o tridente.
a par das Nereidas, isto é, as ninfas marinhas, formam um séquito do deus Poseidon que escoltam-no em todas as suas deslocações. Nos relatos mitológicos, os tritões aparecem como os companheiros das sereias e na Idade Média converteram-se, tal como as formosas mulheres com cauda de peixe, em símbolos de luxúria e decadência, condenados pela moral cristã. Então, esse foi o 19º volume da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Até o próximo vídeo!